Bem-vindos mais uma vez ao canal Hogwarts. Hoje o dia é para rir. Sim, vamos rir bastante, vamos divertir bastante, porque Harry Potter não é só feitiços e bruxos e melodramatismos e drama. Não. Existem momentos caricatos, momentos que nós olhamos para o filme e rimos, mas rimos mesmo. Existem vários. Eu escolhi 10, vocês podem deixar na descrição do vídeo outros 10 ou outros 20. Vocês achem piada e vocês digam, este momento foi hilariante, ou este momento, pronto, não é? Eu escolhi estes 10, vocês vão acompanhar-nos e vamos então falar sobre os 10 melhores momentos mais engraçados da saga Harry Potter. O primeiro momento que eu trago para vocês é um momento que a mim acabou por me deixar bastante, por um lado, tímida, que eu entendo a cena em si, o que o personagem está a passar naquele momento. Por outro lado, não deu para não rir. Nós estamos a falar de Cálice de Fogo, onde vai existir o baile de inverno, e a professora McGonagall vai ensinar os seus alunos, ela é diretora da casa dos Gryffindor, então ela vai ensinar aos seus alunos como é que se dança. E é um momento estranho, que é para não dizer pior. A partir do momento em que ela chama o Ron para dançar com ela e pede para que ele ponha a mão na sua cintura. Agora, assistam e vejam bem. Mr. Weasley, Yes. will you join me, please? No. Place your right hand on my waist. Where? My waist. And extend your arm. Mr. Filch, if you please. O segundo vídeo, a segunda coisa que nós vamos falar para vocês tem a ver com o Dolores Umbridge, apesar de, para mim, ser um personagem que eu enganaria completamente da minha memória. Não podemos dizer que seja mau, porque ele nesta cena contracena com o Severus Snape, e é algo que eu acho incrível. Se calhar nem é tanto só pela cara de Snape, mas só pela cara do Snape a gente já acaba por se partir a rir, que é uma realidade. Mas depois com o Ron, então, eu acho que a maior parte das cenas hilariantes, eu se calhar não vou fazer um vídeo sobre isso, a maior parte das cenas hilariantes têm a ver sempre com o Ron. Eu não sei se já é uma coisa certa, uma coisa corriqueira, mas a maior parte das cenas o Ron, de alguma forma, está lá envolvido. Vejam esta cena, por exemplo, que realmente não há que falar. A Dolores Umbridge chega num determinado ponto do filme em que vai fazer uma avaliação de cada professor. Passou pelo professor Trelawney, passou pelo professor Snape, e ao passar pelo professor Snape, ela acaba por ver que ele tentou entrar para Hogwarts como professor de defesa contra as artes das trevas. Toda a gente sabe isso. Ela, pelos vistos, não. Mas toda a gente sabe isso. E o Snape diz-lhe que sim, realmente tentou entrar como professor. Ela não viu, você não teve sucesso. Ora bem, ele é professor de poções, portanto, obviamente, que ele não teve sucesso na escolha que queria da disciplina em Hogwarts. É um facto, é uma coisa que não está ali à cara dela, parece que está a gozar com ele. O Ron com aquele sorriso a seguir e o Snape lá, com aquela expressão caricata dele. Confirma aí, é hilariante. Yes, But you were unsuccessful? obviously. Esta cena, por exemplo, que vocês vão ver agora, também é outra situação que, adivinhem, é com o Ron. Estamos a falar do Ron e da Lila. Lila Brown, se vocês se lembrarem, ele namorou com ela. Esta situação passa-se no comboio em Hogwarts e ele está com o Harry. A Lila passa e a Lila é aquele tipo de namorada que gruda, cola e não deslarga. Ele se come, ela está colada nele, e ele se vai com o Harry, dá uma volta e ela está colada nele e passa a vida grudada no Ron, não lhe dá descanso nenhum. É aquele tipo pega monstros, colou ali e não mais. E o Ron chega a um ponto que começa a ficar cansado disso e refere ao Harry que já está a ficar com os lábios gritados e tudo, tanto que ela passa a vida ali de volta dele. É doentio, eu acho que chega a ser um pouco possessivo por parte da Lila, mas confiram a cena e digam o que é que vocês acham. Lovely. All she wants to do is stop me. My lips are getting chapped, look. And I'll take your word for it.
mais uma vez vamos falar de uma cena em que, adivinha mais uma vez, está lá o Ron. Mas desta vez está acompanhado com o Hermione e com o Harry. Falam sobre o Shawshank, ou seja, após o beijo do Harry com o Shawshank, o primeiro beijo que eles deram, o Harry estava a tentar explicar ao Ron e à Hermione que a Shawshank estava a chorar no momento em que deu o beijo. E então que o beijo foi molhar. A Hermione tentou explicar ao Ron que é normal tudo o que estava a passar. A situação com o Cedric, ela na altura andava com o Cedric, a situação com o Cedric, o facto de estar apaixonada pelo Harry, ela acha que pode estar a atrair a memória do Cedric, o facto dos pais estarem a passar o passo no trabalho deles, devido a toda a situação com o Voldemort, com o Dolores Umbridge, o Ministério, que estava ao roubo naquela altura, é um conjunto de situações que mexeram com o Shawshank. E daí, se calhar, o choro. Confira uma cena aí, vocês vão. Eu acho hilariante a forma como a Hermione fala e a resposta que o Ron dá. Ele realmente, às vezes, parece que tem uma consciência deste tamanho. É pior que o Pinóquio, tinha um grilo. Ele tem, se calhar, um gafanhoto. É uma coisa terrível. Confira aí. Well, obviously she's feeling sad about Cedric, and therefore confused about liking Harry and guilty about kissing him. Conflicted because Umbridge is threatening to sack her mum from her job at the Ministry, and frightened of failing her OWLs because she's so busy worrying about everything else. One person couldn't feel all that. It'd explode. Just because you've got the emotional range of a teaspoon. A sexta posição desta lista que eu estou a fazer para vocês tem a ver com Aragog. Existe ali um momento que o... infelizmente não sei que Aragog morre. Vão fazer o funeral da Aragog. É um momento importante. O Harry, nesse momento, está sob a poção Felix Felicis. Se vocês se lembrarem, é uma poçãozinha que ele ganhou e que dá sorte. Ele, naquele momento, precisava de sorte para trazer uma determinada memória para Dumbledore. Não vamos entrar muito fundo nessa situação, mas o plano do Harry era esse, trazer a memória de Slughorn para Dumbledore. Porque ele tinha alterado a memória há uns anos atrás. Então o Harry vai e a parte da Aragog, a gente acredita que o Harry, para ele, todos os seres mágicos, todos, sejam tarântulas, acromântulas neste caso, ou sejam testários, sejam hipogrifos, independentemente da criatura que seja, o Harry tem um amor incrível. E a morte da Aragog foi um momento dramático para o Harry, e nós vemos a cena a seguir. A piada está literalmente na forma como o Harry fala das pinças da Aragog. Assistam. Is that an actual acromantula? A dead one, I think, sir. It's the eyes, I reckon. They unnerve some folk. Not to mention the pincers. A sétima cena passa-se mais uma vez com o Ron, com o Harry e com o Snape. Portanto, nós temos aqui um ciclo vicioso sobre as piadas em Harry Potter, em que o Ron está lá e a maior parte das vezes o Harry e o Snape está também. Apesar de Snape ser tudo menos piada. Acho que nem as expressões dele, a maneira dele estar, nada dele é piada, mas ele está nos momentos mais engraçados. Isto é uma cena que se passa na altura em que eles têm que escolher alguém, alguma rapariga, para ir para o baile de inverno, em caso de fogo. Isto acontece numa aula em que eles supostamente estão a fazer um trabalho, um exame, e o Snape está à espera que aqueles dois meninos calem a boca para poder recolher os trabalhos, para que eles possam terminar tudo a tempo e horas, entregar e fazer em silêncio enquanto os seus colegas estão a trabalhar. Mas ele não faz isso. O Ron e o Harry juntos, é um costume, que é mesmo assim, acabam por estabilizar uma turma inteira, e o Snape chega a um determinado ponto que tem mesmo que arregaçar a mangas, e confirma aí a seguir. Look, we've just got to grit our teeth and do it. Tonight when we get back to the common room, we'll both have partners. Agreed? Agreed. Na oitava posição desta lista, nós temos os 7 Potters, ou seja, em Talismãs da Morte, nós sabemos que temos a poção azul, e essa poção vai transformar alguns dos membros da Ordem no Harry. Portanto, vão ser 7 Harry Potters. A cena engraçada para mim aqui está nos gêmeos Weasley, Fred e George. É algo que já é caricato, porque se existem personagens também na saga que são engraçadas, nós temos que ter noção que o Fred e o George
são personagens extremamente engraçados. Não há dúvida disso, acho que ninguém desse lado pode dizer que eles não são engraçados ou que eles não sabem fazer piadas. E eles são a piada de Hogwarts, literalmente. Eles são mesmo o ponto de referência de muita gente. E se vocês procurarem na net, vocês vão encontrar isso. O Fred e o George e as brincadeiras que fazem. Daí a loja que abrem, que é uma loja de brincadeiras. Eles são peritos nisso. O facto é que eles não querem ficar como o Harry. Imaginem se nós ficamos baixinhos, óculos, assim, tudo para sempre. Ouviram a cena a seguir. É incrível, eles dois juntos. É incrível, não há. Well, none of us really fancy it, mate. Yeah, imagine if something went wrong and we ended up a scrawny, specky git forever. Na nona posição nós temos Paracomark. Portanto, vocês se lembrarem, Lockhorn costuma fazer um jantarzinho de Natal, costumam reunir os amigos. Aquelas pessoas que ele sabe que são mais importantes dentro do castelo. Ele já em outros tempos fez isso, na altura do Tom Marvel Riddle. Nós sabemos que ele junta um grupo de alunos que para ele são pessoas muito importantes, são alunos ou que vêm de uma família boa, ou que têm os poderes melhores, ou porque, independentemente do caminho que sigam, ele tenta unir e tenta aproximar dele desse tipo de aluno. Não é novidade para ninguém. Então naquele jantar nós temos o Comark que olha para a Hermione Granger e ele chucha o dedo. Eu não sei, eu acho que tinha, se por acaso a Hermione Granger tinha pegado naquela terrinazinha à minha frente de sobremesa, eu tinha botado para lá na cabeça. A cena em si ficou horrível. Temos um Comark ali a lamber o dedo e olhar para ela, tipo, é horrível. Confiram a seguir, eu nem vou comentar mais nada. What? Nothing. E a última cena que eu acho que é engraçada é com o Sr. Arthur Weasley, em que a Molly explica-lhe que os seus filhos voaram até Surrey a noite passada, como foi resgatar o Harry, certo? No carro voador, sozinhos. E o pai não se preocupa que os filhos saíram sozinhos no carro voador, foram até Surrey, onde poderiam ter sido vistos por Muggles e podiam ter exposto a vida bruxa. E eles não se preocupam com nada disso, preocupam-se se o carro voou bem. Your sons flew that enchanted car of yours to Surrey and back last night. Did you really? How'd it go? I mean... Não é uma coisa que um pai faça. Daí essa patada que a esposa depois lhe dá. Mas o Sr. Arthur Weasley tem várias coisas caricatas. É outra personagem bastante engraçada, porque, por exemplo, pergunta ao Harry logo ali naquele início do filme qual exatamente era a função de um patinho de borracha. Arthur Weasley é uma pessoa fanática por coisas Muggle. Ele tem uma coisa, uma atração, pronto, por tudo que é objetos do mundo Muggle. E não sabia exatamente qual era a função de um patinho de borracha. Sr. Arthur Weasley, se você não estiver a ouvir desse lado, um patinho de borracha serve para crianças no banho. Fazer quá, 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 é para isso que serve um patinho de borracha, tem que ter a criancinha no banho, ok? Não é nada transcendente que tenhamos aqui no mundo Muggle. Assista a cena a seguir. Tell me, what exactly is the function of a rubber duck? Oh, well, that could be error with the post. E por hoje é tudo. Estes foram, para mim, 10 momentos mais engraçados da saga Harry Potter. Existem outros 500.000 cenas que são hilariantes, que são incrivelmente engraçadas no mundo de Harry Potter. Podemos fazer um segundo vídeo a falar de outros momentos. Se vocês gostarem, deixem na descrição do vídeo os vossos comentários. O que é que vocês acham? Se gostam, se não gostam, quais são os momentos que para vocês foram mais engraçados. Eu acredito que a maior parte das pessoas que comentarem vão falar sobre Fred e George Weasley. E eu concordo com vocês. Por hoje é tudo. O vídeo fica por aqui e nós vamos nos ver no próximo vídeo, ok?